E essa noite, então, a gente ainda continua na nossa série de mensagens sobre o quê, gente? Mulheres virtuosas da Bíblia. A hora que eu acho que está acabando, aparece mais uma. Né? Então, a gente vai, Cida, até Deus falar para. Quando ele falar para, muda, a gente muda. Essa noite, não sei se todos receberam, a gente vai estar falando sobre Priscila. E quem vai trazer a palavra essa noite é a evangelista Bruna. Vem cá, Bruna. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, né? Estenda suas mãos. Vamos orar pela vida da evangelista Bruna. Ela é bênção, mas a gente sempre fala isso, né? A oração nunca é demais, né? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida, ó Pai, da Bruna diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar através dela, meu Deus, no nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor já falou, o coração dela, que teu Espírito Santo já revelou, Pai. Que ela venha passar aqui nesta noite com graça, com sabedoria, com unção vinda do alto, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, enquanto ela está aqui, Senhor, que o Senhor esteja lá cuidando, Pai, dos filhos dela, do esposo dela, Senhor, de tudo que é dela, ó Pai, no nome de Jesus. E nós abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, mulheres virtuosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Glorificado é o Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria. Sempre que eu tenho oportunidade de pregar a palavra do Senhor com muito temor, porque estar aqui é com temor, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga, aquelas tremuras que eu falo, Pai, mas como foi cantado aqui, eu quero esvaziar de mim mesma, para que o Senhor cresça, porque aqui eu sou somente um canal. Nós vamos falar é daquele que tudo pode. Nós vamos falar é o que Jesus fez através da vida dessa grande mulher, Priscila. Amém? Glória a Deus. Sem demoras, vamos abrir a palavra em Atos 18. Glória a Deus. Nós vamos estar começando aqui lendo 18, versículo 1, 2 e 3. E depois vamos dar umas puladas em alguns versículos. Amém? Tem mulher forte aqui essa noite? Mulher guerreira? Mulher cooperadora? Auxiliadora? Amém? Glória a Deus, aleluia. Fala assim. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco que tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois eles tinham o ofício de fazer tendas. Amém? Vamos pular para o versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos seus irmãos e dali navegou para a Síria. Com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Concreia, porque tinha voto. Amém? Até aí por enquanto. Glória a Deus, aleluia. Começando aqui, eu vou contar um pouquinho da história dos dois, porque é Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. Lendo a palavra, é pronunciado durante 6 vezes. 2 vezes Áquila e Priscila. 4 vezes Priscila e Áquila. Por que estudando a palavra? Porque Priscila era forte. Priscila era auxiliadora. Priscila era uma mulher cooperadora do Senhor. Amém? E aqui Priscila e Áquila, eles foram expulsos lá, eles tiveram que sair da onde eles estavam e foram para Corinto, aonde lá eles ofereceram abrigo para Paulo. Amém? Paulo. Então, assim, Priscila e Áquila, eles foram assim um divisor de águas para o evangelho. Eles foram aqueles que naquela época receberam ali o servo do Senhor, que estava sendo perseguido. E eles receberam eles ali.
E eu achei muito interessante que a pastora Kátia pregou sobre Lídia, que Lídia trabalhava. Priscila também trabalhava. E eu falei, Deus, como que o Senhor vai revelando, vai trazendo? Aqui fala que ela trabalhava junto com Áquila, na profissão de tendas, fazer tendas. E ali Paulo vem e começa a fazer tenda com eles. Então Paulo estava ali, olha com quem que Priscila e Áquila estava, com Paulo. Aquele que escreveu 70% do Novo Testamento, aquele que impactou vidas daquela época. E aonde ele estava hospedado? Com Priscila e Áquila. E ali eles estavam ali e foram fazer uma viagem com Paulo. Eles estavam em Corinto e eles vão para Éfeso, junto com Paulo. Então, Priscila e Áquila eram ali aqueles que, vamos conjecturar, como fala o pastor que eu gosto, mas eram aqueles que tinham o culto no lar. A igreja era na casa deles. Eles recebiam pessoas de toda parte ali. Eles davam abrigo, eles amavam pregar o evangelho. E Priscila estava o tempo todo ao lado de Áquila, porque Priscila era casada com Áquila. E trazendo para mim, eu até falei, pai, ali fala que eles eram realmente uma só carne. Quando fala que o casal era uma só carne, onde estava Priscila, estava Áquila, onde estava Áquila, estava Priscila. Eles viviam realmente um relacionamento em Deus. Então, abrindo agora aqui para falar de Priscila. Então, eu imagino que Priscila, era mulher sábia, que edificava a tua casa. Porque o tempo todo que fala de Áquila, fala de Priscila. O tempo todo que fala de Priscila na Bíblia, fala que ela estava pregando a palavra, que ela estava ensinando, que ela estava recebendo pessoas na sua casa. Eles eram a igreja daquela época. E Priscila ali tinha sabedoria. Porque eu creio que naquela época, com aquela perseguição, ser uma mulher, a qual um homem estava na frente da igreja, ajudando Paulo, que era tão perseguido. E ela estava ali o tempo todo. E ela cuidava da sua casa, ela trabalhava fora e ela era uma cooperadora de Cristo. Então, o que eu quero falar hoje aqui, e que eu falei, pai, preciso, em nome de Jesus, ser Priscila. Tenho que dar conta, Senhor. Tenho que ser uma cooperadora, uma mulher sábia da minha casa. Se eu quero trabalhar fora, e às vezes nós queremos trabalhar fora, o esposo não liga. Como foi falado aqui, eu estou falando, a mulher pode trabalhar. A mulher pode ajudar o esposo, mas nós não podemos deixar os afazeres de casa. Nós não podemos deixar de cuidar do esposo. Nós não podemos deixar de cuidar das coisas do Senhor. Enquanto somos solteiros, cuidamos também, trabalhamos, cuidamos da nossa casa, ajudamos a nossa mãe, o nosso pai, e também cuidamos da casa de Deus. E aqui Priscila mostrou que isso tinha jeito de fazer. Ela conseguia fazer. E em nenhum momento você vê falar na Bíblia que Priscila se abateu, ou que a Priscila não fez, ou que a Priscila não estava. Claro que na época ela passou luta. Claro que na época Priscila passou perseguição. Você não acha que ela teve o momento dela falar lá, conjecturando, Deus, pai, a perseguição está muita, Senhor, mas eu creio que ela ia lá no seu quarto em secreto. No caso, na época não tinha quartos, creio que era dividido lá, mas ela ia lá e falava, pai, estou eu aqui no meu relacionamento com o Senhor, estou eu aqui colocando diante do Senhor o meu esposo Áquila, a igreja, Paulo. Ela era uma intercessora de Paulo. Imagina, ser intercessora de Paulo. E hoje, não é diferente, nós temos grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos aí o nosso pastor Vanderlei. E nós temos que ser intercessoras do pastor Vanderlei, né? Intercessores da pastora Valéria, dos pastores auxiliares, dos evangelistas, e interceder pela igreja. E ali Priscila estava. E aí, Priscila ajudando ali o marido, ajudando tudo. Paulo vai ter que ir para Roma. E eles vão para Roma. E Paulo, nesse período, ele já estava para ser preso. Ele já sabia que essa viagem ele ia ser preso. Mas Paulo confiava
em Priscila e Áquila para conduzir a igreja de Canturião da Labanás. Nós podemos, hoje, Jesus falar, confio em você, Emar, para cuidar das coisas do reino aqui na terra, enquanto eu estou lá no trono, preparando morada para nós? Posso eu confiar em você, evangelista Bruna, que enquanto eu estou lá, preparando morada, você está cooperando comigo na terra? Você está cuidando da igreja na terra? Você tem orado pelos meus filhos na terra? Você tem abrido a tua porta e colocado pessoas para poder abençoar? Você tem ido nas casas fazer visita? Você tem evangelizado nos pontos de ônibus? Você tem falado do amor de Deus? Porque Priscila ali fala que ela amava a obra. Eu tirei algo ali que eu vou ler exatamente como está. Que vai ser daqui a pouquinho, porque é tremendo. Não fala que Priscila murmurava. Priscila ensinava. Eu coloquei aqui as qualidades, algumas qualidades de Priscila. Fala que Priscila era acolhedora. Priscila era dedicada. Priscila era forte, Priscila era fiel, Priscila ensinava e Priscila tinha hospitalidade. Ela ali estava numa época onde a igreja estava sendo perseguida. Aí vamos trazer para os dias de hoje. Por enquanto, nós estamos sendo perseguidos, mas nós temos essa liberdade aqui. Mulheres fortes, orando e buscando. Mas chegará uma hora que a igreja vai ser perseguida. Porque o mundo e o Satanás, que é desse século, ele está tentando entrar com tudo. Ainda mais com as mulheres empoderadas, com as mulheres de sucesso, com as mulheres que largam tudo, não querem saber mais de família, casamento. Está morrendo, irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus, mas está morrendo a instituição casamento. Nós temos que orar para Deus tocar no coração de homens e mulheres que queiram ter família. Homens que se convertam, as mulheres que estão buscando para os seus maridos converter, não desista, não pare de lutar, é obra. Enquanto você está em casa, você faz a sua comida, deixa ele lá, vem aqui para a casa dele, ele cuida dele. Ao mesmo também, não estou falando aqui que é para mulheres, mas homens também que buscam por mulheres, que às vezes o homem está na igreja e a mulher está no mundo. Porque o amor de muitos esfriaria. Cada uma aqui tem uma parte. Cada uma aqui, o Senhor coloca um processo diferente. Cada uma de nós tem um processo. Eu comentando aqui, abrindo aspas sobre mim, que para a honra e glória do Senhor, já para testemunho, né, abrindo aspas, eu estou trabalhando. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim, para a glória do Senhor. Já dei o meu dízimo esse mês, eu estou muito feliz, porque eu falo com vocês, que eu não vi a hora. Eu falei, eu não vejo a hora de receber o que seja, 15 dias, 10 dias. Mas eu não vi a hora de tirar e falar, Pai, está aqui, é do Senhor, é a sua parte. Porque nesse emprego eu quero a sua fidelidade comigo, Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. E quando aqui o pastor, né, falou sobre ajudar para fechar a acústica e para poder doar um valor, eu falei, Pai, eu ainda não tenho, mas eu vou levantar a minha mão, porque eu creio que o Senhor vai prover. Porque eu estou trabalhando, Senhor, por um salário, mas eu tenho uma comissão. E eu falei, Pai, eu vou ajudar com a minha comissão. O Senhor me ajuda a vender, o Senhor me ajuda, Pai, a trabalhar. E para a honra e glória do Senhor, esse emprego, ele é de Canturianda, Labanás. Eu creio que ele veio tão assim do Senhor para mim. E eu falando ali de Priscila, vendo a Priscila cuidar da igreja. Porque eu estou mexendo com vestido de noiva. São vestidos de noivas, eu preparo noivas. Então, por isso que eu estou falando com vocês, que o casamento está ficando assim. A procura tem sido pouca. As mulheres querem casar com vestidos muito decotados, com abertos aqui. Não preocupam se é pastor ou padre. Querem casar com um decote bem ousado e esquece que é a noiva, que tem um homem lá no altar aguardando ela. Mas ela quer mostrar para todo mundo e não recebe que aquele que vai ver ela está lá no altar e às vezes até chora para receber. Eu creio que o Vinícius, quando a Fernanda entrou ali, ó, Vinícius olhou, Fernanda maravilhosa. Vinícius olhou e falou, aquela é a minha escolhida. Amém? Como muitas aqui, nós temos que querer casar.
Né? Eu já sou casada, misericórdia. Repreendido, já estou casada. Porque as meninas, aí eu estou vendo as meninas virem, as meninas querendo casar. E ali eu cuidando da noiva, eu falei, Deus, a ligação. Noiva, noivo, igreja. Eu cuido dos vestidos branquinhos. Hoje eu cuidei de um que eu falei, pai, decanturião da labanás. Eu passei para não deixar uma ruga. E o Senhor falava, é assim que eu quero a minha igreja. Sem uma ruga, sem um pecado, limpinha me esperando. Amém? Então as noivas do Cordeiro estão cuidando do reino aqui dos céus. Amém? E nós temos que cuidar das coisas do Senhor. E uma qualidade de Priscila, a principal qualidade de Priscila, era cooperadora. Ela era cooperadora. Ela amava ser cooperadora de Paulo. Vamos trazer aqui na palavra, vamos ler. Lá em... Vou ler aqui para vocês. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 16, 19. Olha para você ver. Fala assim. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vós saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui é Paulo falando. Paulo pede na carta, ele escreve uma carta. Ele fala, saúdem Áquila e Priscila, porque eles têm a igreja na casa deles. Paulo preso, Lucas lá escrevendo. E ele tinha quem ele confiava, Priscila e Áquila. Eles estavam ali, cuidando da igreja. Romanos 16, 3, e mais uma carta também de Paulo. Fala assim, saudai, aí agora fala Priscila primeiro. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que reúne na casa deles. Amém? E eles estavam ali cooperando com o reino, cuidando do reino. Mas à frente, aonde eu li, eles também ensinam Apolo. Eu não vou entrar muito, porque eu quero falar mais de Priscila, mas Apolo também começa a pregar ali, depois que Paulo é preso. Ele estava pregando na sinagoga, e ele falava muito do batismo de João Batista. E aí, quando Áquila e Priscila viu aquilo ali, chamaram ele e o ensinaram. Falaram com ele como ele tinha que pregar. E ali eles foram fazendo discípulos naquela época. E Priscila junto com Áquila. E aí veio ao meu coração, né, quando, abrindo aspas, quando fala que no Casados para Sempre, né, teve a Eliette fala, quando eu fiz, né, Bruna de Leonardo, Leonardo de Bruna, e eles realmente, eles viviam isso, eles não preocupavam em um disputar com o outro. Eles se preocupavam em estar no lugar certo que Deus queria na vida um do outro. Priscila como auxiliadora, cooperadora, intercessora, e Áquila na direção ali de pregar o evangelho. E isso tudo, irmãos, irmãs, sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida. Então nós conseguimos ser mulheres fortes, mulheres que cuidam de casa, mulheres que trabalham fora, mulheres que pregam a palavra, mulheres que ensinam. E aqui Priscila não tinha carga eclesiástica. A Priscila era cooperadora por amor. A Priscila não recebia nada em troca. Ela abria a casa dela ali para aquelas pessoas irem e ouvir o evangelho, ouvir de Jesus. Às vezes você pensa assim, eu não tenho uma cesta básica para doar. Eu não tenho isso, eu não posso. Mas você pode fazer o principal, que é pregar o evangelho. É chegar nas pessoas e falar do amor de Deus. Trazendo para os dias de hoje, eu não quero falar da sua casa. Porque a gente tem que vigiar, claro. Não é todo mundo que a gente traz para dentro da nossa casa física. Mas eu quero falar da nossa casa espiritual. Amém? Às vezes nós somos decepcionadas na caminhada com pessoas. Às vezes nós somos frustradas. Às vezes nós temos tantas lutas que a gente pensa assim, eu vou desistir. Eu não estou aguentando. Então você está buscando só por causa daquilo que você quer alcançar? Você não está buscando o que é Jesus na sua vida, na minha vida? Nós buscamos Jesus. Ele tem que ser o foco. Ontem a gente estava trabalhando no seminário, quando eles falavam do reino dos céus, eu achei muito interessante. E fala que, lá nas bem-aventuranças, fala que bem-aventurados os humildes, né?
que eles herdarão o reino dos céus. E humildes não era humilde de economia, mas humilde de ser humilde, manso, de entender que é pecador, de entender que nós precisamos de Jesus, que sem Ele nós não somos nada. Nós ficamos, às vezes, sem casa. Eu falo que ficamos sem casa, às vezes sem comer, às vezes sem um marido, às vezes sem um trabalho. Mas sem Jesus a gente não fica, irmãs. Ele é o nosso fôlego de vida. Nós estamos respirando aqui hoje porque Ele te deu o fôlego de vida. Quem te deu o fôlego de vida não foi o governo, não foi o seu trabalho, não foi o seu esposo, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. E Ele confia em mim e em você nessa terra. Ele confia em nós, como Paulo, ele confiou em Priscila e ele também, de cuidar da igreja. Porque ele está lá preparando, ele foi preparar a morada. E ele olha, e ele hoje não está aqui. O poder de Deus habita dentro de nós. E às vezes nós preocupamos tanto em fazer tantas coisas e esquecemos para que nós fomos chamados. É para adoração, é para adorar Ele, é para falar dEle, é para ganhar o reino, a força que seja, mas pregar o Evangelho. Mas nós somos tão decepcionados em igreja, nós somos tão decepcionados com irmãos, às vezes escutamos coisas que não nos agradamos e nós nos fechamos. Aí eu não vou falar mais do amor de Deus, não, porque como é que eu vou levar? Não preocupa. Não é porque você foi decepcionado que outros serão. Não é porque você foi frustrado que outros serão. Simplesmente pregue a palavra, conduze a uma igreja e creia que o Senhor vai fazer. Porque é Ele que faz. É o Espírito Santo, Decão, Turião, Dalabanás, que convence do juízo e do pecado. Enquanto você está aqui buscando por aquele que precisa de libertação, de cura e de milagre, o Senhor é que vai alcançar. Você está aqui, você é a chave, você é a cooperadora. Eu e você estamos aqui buscando por aquele que não quer nada às vezes agora com Deus. Mas às vezes ele nem sabe, ele nem entende. Aí chega aquela mulher rixosa, chega aquela vizinha chata, chega aquela do serviço mal-humorada, chega aquela que trata as pessoas com indiferença. Ei, quem vai querer Jesus que está em você, se a carne está gritando? A nossa carne, ela tem que se abater. E o Senhor crescer. Então nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar todos os dias relacionamento com Deus. E eu creio que Priscila ali, para ela aguentar. Áquila o tempo todo pregando, fazendo tenda, pregando, perseguindo, imagina. Vamos conjecturar. Imagina. Peraí, fecha tudo, não prega não que está vindo matar. Esconde todo mundo. Imagina agora, nós estamos aqui. Alguém grita, esconde todo mundo, porque está vindo matar todo mundo. Como é que nós vamos fazer? Priscila não temia, não, ela escondia todo mundo. Priscila preparava ali para todo mundo. Todo mundo ali, junta todo mundo aqui em casa, que é a casa do pai. Junta todo mundo. Na hora que passar, a gente volta. Aí devia pregar assim, né? Ei, peraí, o soldado lá, né? Nós não, nós temos toda a liberdade. Eu estava olhando que agora eu estou indo no ônibus. Todo mundo põe foninho. Todo mundo no celular. Ninguém dá um bom dia, nem licença pede, passa não ser assim, ó. Passa desse jeito. Os jovens não levantam nem para a grávida, nem para ninguém, eles estão ali batendo o papo deles. Outro dia eu peguei 2. Ô, Glória, abrindo aspas, eu sou boa, peguei os 2 jovens, parei perto deles. Aí os 2 conversando, eu comecei a falar com eles, falando lá, eu vendo ela falar assim com eles, você viu o que você fez? Você estava errado, você não pode... Ah, mas... De repente eu entrei e falei, nossa, vocês estão vindo da escola, mas estão dando a volta? O pai e a mãe de vocês, sabe que vocês devem ter 14, 13 anos. E tem um que eu vejo ele bebendo direto, escondendo. Depois ele entra, ele tem 13 anos. Eu sei que ele termina de beber com o maior que fica lá fora, ele joga fora ali na Cristiano Machado. Naquele, eu sei que... Isso. Gente, eu fico pensando, se fosse o meu filho, não é na escola não, o Senhor guarda as escolas. Imagina, eu vou cheirar a boca dele, mas até ali ele já comprou chiclete na mão do outro que vem de bala, já pôs na boca, dá a volta no ônibus, deve ser para acabar com o bafo. Eu penso, e a mãe às vezes é crente e está buscando para esse, vou pregar para ele. Aí falei com ele assim, nossa, vocês estão tão bonitinhos. Ah, mas é porque tá. Aí eu falei assim, nossa, na minha época, meu pai falava comigo, se você não der lugar para grávida, para tal, você vai apanhar em casa. Porque olha para vocês verem, vocês são fortes, abençoados.
E olha o tanto de gente em pé. Vocês olharam em sua volta? Aí eles olharam. Gente, eles estavam ali no mundinho deles, conversando e não vendo nada que estava acontecendo. Os jovens têm andado assim. As pessoas têm andado assim, automatizada. Aí eu falei com ela, falei, na minha época. Ela falou, como é que era na sua época? E tal. Eu falava, eu levantava, eu ia sentada, não tem aquela... Eu não ia falar isso não, mas o Espírito Santo tocou, eu estou falando. Vocês lembram que na época dos ônibus não tinha aquele lugar que ficava bem quente, na tampa, bem quente, lá atrás? Vocês lembram? Eu sentava ali, para todo mundo sentar. E ficava era conversando. Eu falei, na minha época não tinha telefone, não. Eu ia era com cartão, corria, punha na ficha. Me encontra na esquina da mercearia do São João, que eu estou descendo. Meu pai mandou eu comprar pão. Aí a menina ia, descia, né? A gente ia num orelhão e falava. Aí agora vocês ficam com celular e tudo. Ele falou, não, na sua aí. Eu falei, a gente ajudava em casa. A gente fazia tantas coisas e tal. E eu conheci Jesus. Vocês conhecem Jesus? Aí o rapaz falou assim, eu não sou muito de igreja. Ela falou, eu conheço. Onde que é a sua igreja? 14 anos, falou assim comigo, eu estou desviada. Eu falei, tá desviada? Ela eu ia com a minha mãe. Mas aí a minha mãe separou. E aí a minha mãe tá assim. E aí eu estava indo numa igreja, mas eu tenho 14 anos, minha mãe não leva. Onde que é a sua igreja? Eu falei, eu vou te dar um endereço. Aí a gente fica com esses negocinhos que o Bruno dá a gente, né, o pastor Bruno. Eu falei com ela, vai lá, que a gente vê você mora onde? Eu moro no Pousada. Eu falei, tenta ir lá fazer uma visita, né? Tem um grupo de jovens lá no sábado e tal. Aí ela falou, como é que você aceitou Jesus? Como é que você foi na sua época? Eu falei, Deus Todo-Poderoso, eles querem saber. E aí nós começamos a conversar. E eu falei que eu fui na igreja e que eu tinha tido uma briga com meu pai, que ninguém ligava para mim, e que ali o pastor falou. E eu falei, Jesus preocupa comigo. Ela Jesus preocupa, né? Eu falei, preocupa? Jesus, ele ama vocês, ele ama os jovens e tal. E fui falando com eles do amor de Deus. E outras pessoas fazendo assim para mim. Como se dizem, velha chata, crente, pregando, a gente tentando fazer nossa viagem, porque tem um senhor que entra no ônibus, irmãs. Eu falo amém, eu falo alto, amém. Se ele não estiver pregando, amém. Glória a Deus, aleluia. Porque ele está lá pregando, não tem ninguém ligando para ele. Mas eu creio que vocês crerem, que um ali vai ser alcançado com aquela palavra que ele está falando dentro daquele ônibus. Porque aquele homem é corajoso. Porque eu não sei se eu tenho coragem de levantar, igual ele levanta, naquele móvel lotado, todo mundo sacudindo e ficar, Jesus te ama, Jesus liberta. Eu não sei vocês, estou falando de mim. É complicado. Então, se a gente não tem coragem de pregar no ônibus cheio, o mendigo na rua, fazer a obra, e imagine Priscila naquela época. Priscila ali devia arrumar as roupas de Áquila, devia preparar toda a comida, ia preparar as tendas, e à noite estava na igreja, que era a casa dela. Então eu creio que Priscila é uma mulher exemplo para nós. Que nós damos conta sim, amadas. Nós damos conta de arrumar a nossa casa. Eu dou, você dá? Amém? Conta de arrumar a casa? Dá conta de cuidar do esposo, e quem não cuida do esposo, cuida da casa da mãe? E vir para a igreja, fazer faculdade, trabalhar, nós conseguimos pregar o evangelho aonde nós estivermos. Nós temos que ter coragem. Porque Priscila foi um exemplo. E depois que eles foram para Roma, quando Paulo ia ser lá decapitado, e Áquila era lá o pastor, né, da Priscila o tempo todo. E aqui fala que ela estava em propósito, vocês viram? Mulher de propósito. Que naquela época fazia propósito. Hoje em dia a gente não quer, às vezes, deixar de tomar um cafezinho de manhã para jejuar pela igreja, pelos diáconos. Ai, Senhor, segunda-feira eu vou jejuar pelos diáconos. Terça-feira eu vou fazer um propósito pelos evangelistas. Quarta-feira eu vou orar pelo louvor. Amém? Nós precisamos cooperar com a igreja. 10 minutos, 1 hora. Vamos fazer propósito pela igreja. Nossa, mas o louvor tá... Mas quantos dias você jejua pelo louvor? Não, mas quantas vezes você já orou para essa pessoa? Não, mas fulano de tal, não tá... Quantas vezes você já orou? Porque é muito fácil chegar e falar, pastora Valéria, ora pela Mariana, mas e eu? Eu e você? Pastora Kátia, ora para Fabiana, mas e eu e você? Às vezes nós não sabemos o nome de todos que estão na igreja. Nós podemos orar as mulheres, os homens, as crianças. Quantas já tiraram essa semana para orar para as escolas?
Amém? Nossas crianças estão lá, mas se você não tem filho, tem muito filho de crente e filho de gente abençoada que está lá correndo risco. Isso é ser cooperador. Priscila fazia isso naquela época. Quantos dias na semana você jejua pelo seu pastor Vanderlei? Queremos que ele pregue bem, queremos que a igreja funcione bem, queremos que a igreja esteja de canto, rianda, labanás. A igreja tem que estar assim, a igreja, mas e o pastor da igreja? Como ele está? O que ele precisa? Nós sabemos que às vezes ele não precisa de muita coisa, né, economicamente falando. Mas a igreja precisa de nós. A igreja precisa da nossa fidelidade. Nós temos que orar para a pastora Fernanda, pastora Kátia, pastora Valéria, pastor Denilson, nossos pastores. Porque eles estão aqui nos instruindo. E nós temos que cooperar com os nossos líderes. Não vir só porque está na escala. Não fazer só por obrigação. Mas fazer por amor a Jesus. Aqui é o lugar que virão todos que nós estamos orando. E que estão lá fora. Porque você não vai pôr todo mundo dentro da tua casa, como Priscila fez. Você vai trazer para a missão pousada, Getsemane pousada. Porque você não vai pegar o andarilho ali que você pregou e falar assim, vão lá para minha casa. Eu sei que ninguém faz isso, é muito difícil. Você dá um albergue, vai ali para aquele albergue, você dá mas você não leva para sua casa. Para onde você vai trazer? Ô, pastor Vanderlei, eu preguei para esse senhor e convidei, ele chegou aqui. Deu horário, às vezes você capina o pé. Deu horário e você vai embora. Mas você trouxe para quem cuidar? Para o pastor, para a pastora. Então nós temos que orar pela igreja. E Priscila fazia isso naquela época. Amém? Então nós temos que ser cooperadores, não por títulos, não por barganha. Ser cooperador por amor de Cristo. Ser cooperador porque a igreja carece, porque muitos não conhecem a Cristo e muitos não têm tido entendimento, têm sido levados como palha por falsos ensinamentos, ou às vezes até por outros lugares, outras religiões que têm acolhido. E nós, igreja, nós temos que ser como Priscila, não ter medo. Morrer para Cristo é lucro, é palavra forte, mas morrer para Cristo é lucro. E contar os testemunhos aqui daqueles que a gente ganha para o Senhor é maravilhoso, são almas, amém? Eu vou estar lendo aqui o que eu tirei, né, sobre Priscila, e nós vamos se identificando aqui. Priscila, trabalho, cooperação sem murmuração. Amém? Conhecimento e prática de serviço da igreja de Cristo. Instrumento escolhido e capacitado por Deus para dar apoio à sua obra. Coragem para enfrentar o sofrimento e a perseguição. Desprendimento e disposição para ir ou ficar segundo a vontade de Deus. Resiliência em adaptação em qualquer situação da vida. Vida e bens à disposição do Senhor. Cristão relevante, dedicados à expansão e fortalecimento do reino de Deus. Amém? Isso tudo aqui engloba Priscila e Áquila. Priscila fazia isso tudo aqui. Ela trabalhava, ela cooperava, ela cuidava de casa. Creio que ela é a mulher sábia que edifica a casa dela, que é que fala que o que ela fez. Então, em nome de Jesus, que você receba a sabedoria que vem do alto, amém? Nessa noite, a força, a resiliência, que nós venhamos ser mulheres fortes, que não se dobre diante da situação, não desista fácil. Jesus não desistiu de nós. Lute enquanto tiver fôlego de vida.